Nesta semana, a CCJ do Senado suspendeu a votação da PEC 110, que é uma das propostas de reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional. E agora, essa proposta pode ficar sem relator. E sobre isso, vamos falar justamente com o relator da PEC, o senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão. Bem-vindo, senador. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao Vitor, boa noite a você, Lívia, boa noite a todos que estão acompanhando esse programa. Boa noite ao Rodrigo, ao Ricardo, a todos vocês, meu boa noite. Obrigada, senador. Essa PEC deve estar tramitando por volta de uns 3 anos no Congresso Nacional já, e mais uma vez foi adiada essa votação na CCJ, que é esse primeiro passo, pelo menos no âmbito do Senado. Por que esse adiamento? Olha, veja bem, é mais uma tentativa frustrada, infelizmente, de se dar o primeiro passo, como você disse, numa emenda constitucional, numa proposta de emenda constitucional. Nós estamos tratando, é preciso a gente deixar isso muito claro desde o princípio, que é uma PEC, proposta de emenda constitucional. Portanto, a gente tem que dar as diretrizes. A lei complementar, no que diz respeito o IBS e a lei ordinária, elas vão complementar exatamente aquilo que a PEC não deve, não pode fazer, que é, por exemplo, estabelecer alíquotas na PEC. De tal modo que nós tivemos uma sessão extraordinária convocada para o fim de se votar, foi na pauta, o item principal número 1, a PEC 110, que já tem anos sendo debatida só no Senado. Vocês sabem, nós tivemos uma PEC 45 na Câmara, que é do deputado Baleia Rossi, com centenas de horas de audiências públicas, e a PEC 110 no Senado também com centenas de horas de audiências públicas, que foram feitas por mim. Em início da pandemia, quando o presidente da Câmara à época, Rodrigo Maia, teve desentendimento com o governo, porque exigia que tinha um fundo de desenvolvimento para ser bancado pelo governo federal, que não aceitava, e também o comitê gestor, porque tinha só um IVA àquela época. Era um IVA só, Imposto de Valor Agregado, sobre valor agregado, que substituiria o PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. O que aconteceu? Para a peteca não cair, nós propomos a criação de uma comissão mista. Essa comissão de senadores e deputados, ela trabalhou em plena pandemia. Eu era o presidente da comissão, o deputado Aguinaldo, relator. Trabalhamos arduamente, fizemos outras dezenas de audiências públicas, limpamos a pauta, convergimos o texto da Câmara, o texto do Senado e construímos um texto único. Esse texto, ele poderia ser iniciado na Câmara ou no Senado, e poderia ser para uma emenda nova, mas só que ia começar todas as audiências públicas novamente. Para não perder tempo, porque o Brasil tem pressa, nós aproveitamos uma PEC já existente, ou era a PEC da Câmara, a 110, ou a PEC 45 do Senado, a 110, e a 45 da Câmara. E naquele momento, eis que aparece outro conflito político, até pior do que o primeiro. Quem disputou a eleição com o Arthur Lira foi exatamente o Baleia Rossi, autor da PEC, e o relator era Aguinaldo Ribeiro, que era aliado do Baleia Rossi, mesmo do partido, ainda que do partido do Arthur Lira. Ou seja, o tempo fechou, como diz lá no Maranhão. Engatou ali, não tinha jeito. Foi quando, para mais uma vez não deixar a peteca cair, nós levamos a PEC 110 para frente. Então trouxemos aquele relatório do deputado Aguinaldo, aquele trabalho, aquele acumulado que unificava as duas propostas dos senadores e deputados para a PEC 110. E ela foi avançando. Em outubro, nós apresentamos o nosso relatório. De lá para cá, nós já tivemos inúmeras tentativas de votação. A discussão é normal. Após a apresentação do nosso relatório, nós tivemos mais de 200 emendas. E aí a gente lê o relatório.
Bom, no que lê o relatório, as emendas foram analisadas, umas aprovadas, outras não. Aí são feitos os destaques daquelas emendas não aprovadas, o senador destaca, o partido político destaca. Foram feitos 8 destaques. Desses 8 destaques, nós acertamos na boa política, no diálogo, no convencimento, que política é processo, convencimento e poder. Nós conseguimos resolver 7. Ficou só um faltando, que foi do pessoal de Manaus, da Zona Franca, que também nós apresentamos uma solução. Bom, aí encerra a discussão. Isso já tem antes do carnaval. Aí então vamos agora para a votação. Aí derrubaram a sessão, alegando que era porque estava junto com o projeto das armas. Aí eu estou no Maranhão, o presidente Rodrigo Pacheco, que é verdadeiramente empenhado no assunto, até porque é advogado, conhece a importância disso, conhece o texto, sabe fazer a leitura do que está lá. Ele me pede para vir a Brasília para a gente poder votar em sessão extraordinária, terça-feira. Está lá na pauta. Eis que um grupo de senadores resolve boicotar a sessão para não ter quórum. Para poder abrir a sessão, precisava ter 14 membros, 14 senadores. De forma inexplicável, não estavam aceitando a presença remota, que tem ato da mesa que permite você fazer presença remota. Eu mesmo não consegui, tive que ir lá presencialmente. Foi quando nós reclamamos, tanto eu quanto o deputado, o senador Marcos Rogério, e aí abriu para os senadores que estavam online. De repente passou de 5 para 14 senadores o quórum. Portanto, deu quórum para poder abrir. No entanto, um senador Cajuru, que foi inclusive autor de um dos destaques, que foi objeto de acordo que nós fizemos, tanto que ele retirou o destaque, ele simplesmente retirou a presença. Nós temos aí o caso de despresença. E mais que isso, o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, ele abriu a comissão, alegou a despresença do senador Cajuru, ou seja, que estava lá fisicamente presente, e ele próprio, o senador Davi, não registrou presença. Então, eu fiz uma questão de ordem ontem ao presidente do Senado. Pode um presidente de comissão não registrar presença, presidir a comissão e cancelar a presença de um senador presente fisicamente? Porque se pode você estar presente e dizer que está ausente, pode estar ausente e dizer que está presente. Ou seja, isso senador, é muito grave para mim. Por essa razão, apresentei uma questão de ordem. Porque eu não estou brincando. Eu sou do estado do Maranhão. O Maranhão é o estado que, infelizmente, tem o maior número de pobres desse país. Mas aí é por uma opção feita pela elite política do Maranhão, de fazer a exploração política da pobreza, enquanto nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza. Eu só conheço uma forma de combater a pobreza verdadeiramente. É gerando riqueza. E o país tem uma ferramenta importantíssima para poder gerar riqueza, abrir o país para o mundo. Nós já fizemos, aprovamos o novo marco legal das EPS. Agora é preciso melhorar o ambiente de negócios. Como é que você vai convencer alguém a trazer seus milhões ou seus bilhões para investir no país em que da Constituição para cá, até 2018, já foram editadas normas tributárias, só normas tributárias, dos 3 entes federativos, mais de 5.600.000 normas do governo federal, estadual e municipal. Isso é uma violência, é um pandemônio tributário, um manicômio tributário. É óbvio que você não consegue. E aí, o senhor pretende continuar, senador? Eu recebi o diretor da Michelin, da França. A Michelin autorizou fazer uma fábrica de reciclagem de pneus, porque é um problema pneu velho, problema ambiental, inclusive. E eles não fizeram, e foi a orientação fazer no Brasil, mas eles foram fazer lá no Chile. Por quê? Porque o sistema tributário do Brasil não permite. Então, eu acho que a gente tem que fazer escolhas. Escolha é sinônimo de renúncia. Senador. Por exemplo, se eu escolhi estar aqui agora na Jovem Pan, é porque eu não renunciei a estar em outros cantos.
Eu quero dizer a vocês que, infelizmente, a gente não conseguiu votar, o que eu fiquei realmente muito decepcionado. Foi o dia que eu mais fiquei decepcionado como senador da República nesses 7 anos e meio. E aí o senhor pretende ainda continuar como relator do projeto? Rapidamente, senador, para a gente fechar. Bom, eu disse que talvez eu não continuasse mais como relator, porque se o problema é comigo, eu saio, entrego a peteca para alguém. Agora, nós conseguimos construir o que nunca ninguém construiu. Por exemplo, nós acertamos no acordo fazer a destinação do imposto da origem para o destino. Nunca foi feito acordo nesse ponto. Nunca. Só o estado do Amapá ganha R$1 bilhão por ano. E, agora, qual o motivo de não votar? Eu nunca vi maioria fazer obstrução. Quem faz obstrução, um instrumento regimental, mas é da minoria. E, no entanto, líderes dos partidos como o MDB, PSD, Podemos, os 3 maiores da casa, fazendo obstrução. Líderes políticos partidários. É um direito, eu reconheço. Mas é preciso dizer qual a razão de não votar. Ou então, vota contra. E se vota contra, apresenta uma proposta melhor. Pois bem, acabamos de ouvir o senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, que é relator da PEC 110, uma das propostas de reforma tributária que estão tramitando no Congresso. Obrigada, senador, pela entrevista. Boa noite. Eu que agradeço. Um abraço para vocês todos.